Fala pessoal, como vocês estão? Espero que esteja tudo certo. Chegando aqui para fazer o pós-jogo de Internacional 2, Inter de Santa Maria 0. Bom, foi uma vitória, 2-0, mas foi uma vitória preocupante. Uma vitória bem preocupante, na verdade. Eu falava há tempos que, desde o jogo contra o Novo Hamburgo, eu falava tinha que botar os titulares antes, para ganhar ritmo, tá? Não botaram só as reservas. Alan Patrick pisou pela primeira vez no gramado esse ano, nesse jogo de hoje. E nitidamente o time sentiu o cansaço por ser o primeiro jogo, né? A grande maioria ali sentiram, cara. Porque é um jogo contra o Inter de Santa Maria, é um jogo para você fazer 5-0, sabe? Analisando o jogo, o Inter de Santa Maria fez algumas boas chances no primeiro tempo, tá? Umas jogadas até perigosas. Eu vou falar para vocês. Desde que eu criei o canal, o Inter só não levou gol em duas ocasiões. Contra o Monson agora, aquele 4-0, e hoje. 2-0 contra o Inter de Santa Maria. O Inter só não levou gol hoje porque o Inter Santa Maria é muito inferior. É bem fraquinho mesmo. Porque a nossa defesa tá difícil, cara. Bem exposta, os contra-ataques não é difícil fazer contra a gente, tá? A nossa sorte é que o Inter Santa Maria era mais fraco. E aí que me preocupa. Quando botar um time mais cascudo, o Inter vai perder o jogo. Como perdeu agora contra o Ipiranga, tudo bem que era fora de casa, mas bota um Juventude e o Inter já não ganha. E aí domingo tem o Grenal. E aí como é que fica? Ah, mas é no Beira-Rio. Mas não tem essa história. Grenal é Grenal, tá? Grenal é Grenal. Eu tô bem preocupado como que o Inter vai chegar contra o Grêmio. O Inter, ele dominou o jogo hoje, do início ao fim. Mas era um jogo que me deu a impressão de uma preguiça do time do Internacional, sabe? Apesar de ter feito 2-0, o Alan Patrick fez com 5 minutos de pênalti. E o Borré, vamos falar do Borré. O Borré, ele não se ajuda e ele é azarado. Porque quando ele fez gol, estava impedido. Ele fez 2 gols hoje. Os dois foram anulados. E quando ele teve 2 chances claras para fazer o gol, ele perdeu. Então fica difícil, né, Borré? Fica difícil. Esse é o Borré que a gente tá acostumado. Mas enfim. E no finalzinho, praticamente no último lance, o cruzamento de escanteio, o estreante ali, na verdade tinha 2 estreantes, né? O Paulinho, aquele que veio do Vasco, e o Félix Torres, que veio do Corinthians. E o Félix Torres fez o gol de cabeça. Fazia tempo que eu não vi um gol do Inter de cruzamento de escanteio de cabeça certinho pro gol, né? 2-0. Esse gol me animou, por ser um gol assim que o Inter não faz muito, cruzamento de escanteio, mas ao mesmo tempo vem aquela questão. É um time mais fraco. E contra os outros times, os mais fortes, como é que vai acontecer? Aí que me preocupa. O Inter só não levou gol hoje porque o Inter Santa Maria realmente era muito inferior. Não é à toa que ainda não, em 4 jogos, o Inter Santa Maria não fez nenhum gol no Gauchão. Não é à toa, né? É um time bem inferior. E o Inter só fez 2-0. É bem preocupante. Nitidamente o time tava com aquele cansaço por ser o primeiro jogo. Botou um ritmo forte no início e cansou rápido. É aquilo que eu falo pra vocês. Tinha que botar, jogar mais vezes para ganhar ritmo. E agora faltou um pouquinho de ritmo de jogo. E aí domingo agora tem o Grenal. E aí vai fazer o quê? Só se eles botar vontade por ser um Grenal. Só que isso aí o Grêmio vai fazer também. Grenal é uma guerra. Grenal é totalmente diferente. Mas e para o restante da temporada agora? Ali pelo dia 28, o Inter pega o Atlético Paranaense na estreia do Campeonato Brasileiro. Aí já pega o Flamengo no Maracanã e o Palmeiras no Beira-Rio. Essa é a estreia do Campeonato Brasileiro do Internacional. E a nossa defesa, que sempre leva gol. Eu falei pra vocês, esse é o 11º vídeo que eu faço no meu canal. O Inter só não levou gol em 2. Contra 2 times bem fraquinhos, bem inferiores. Os outros, um pouquinho mais de força, o Inter já levou gol. E esse ano vai ser difícil, gurizada. Vai ser bem difícil. Tem o Félix Torres na zaga agora, beleza. Mas e só, né? Os reforços vêm aos poucos, só veio 3 reforços, eu acho, ou 4 esse ano. E tá preocupante a situação. É uma vitória que me preocupa muito. Era jogo para fazer 5-0 e, sei lá, parecia que o Inter tava com preguiça hoje.
né? Teve boas chances, o goleiro fez umas boas defesas, mas o Inter perdeu os gols que não poderia ter perdido. É gol, assim, falta de capricho, digamos assim, né? E agora tem o Grenal. Agora esquece tudo que eu falei, Grenal é um jogo à parte, tem que chegar lá e dar o sangue, dar a vida. O Grêmio também vai fazer isso. E o Inter tem que estar preparado. E não sei se está preparado, tá? Não sei se está preparado. Vai ser um jogo bem difícil. Vai ser um jogo muito complicado. Para os dois lados, mas eu me preocupo muito com o Inter, tá? Apesar de ser um jogo em casa, eu me preocupo muito com o Inter. A sequência de jogos também não vai ajudar, né? Mas temos que olhar para frente com otimismo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas tinha que ter botado o time jogar mais vezes. Todos esses jogos que eu falei tinha que ter botado jogar. E ainda a infelicidade que o Inter tem, né? O Benjamin, que eu elogiei em todos os vídeos que eu fiz nesse ano, se machucou. Entendeu? Hoje ele seria banco, mas talvez teria entrado, mas se machucou. O Rocher também, que eu não sei o que acontece, sempre machuca. Hoje voltou, já que era o time titular, ele voltou. Ele teve um azar, ele levou uma joelhada assim no supercílio, né? Mas continuou no jogo, mas é impressionante como ele chama a lesão, o Rocher. É incrível. E agora, e a preparação para o Grenal, como é que vai ser? Muito preocupante mesmo. Olha, se nós conseguir 1-0, é goleada. E provavelmente o Inter vai levar gol, tá? Como sempre. A defesa tá bem ruinzinha. Não levou gol hoje porque o time era fraco demais. Mas o Grêmio já é bem mais forte, depois tem o Atlético Paranaense. O Flamengo não precisa, né, dispensa comentários e o Palmeiras também. Vamos firme, gurizada. Vamos ver o que acontece nessa sequência. Tomara que eles consigam preparar o time de forma milagrosa agora pro Grenal. E que pelo menos, no mínimo, tenham vontade de ganhar. É o que a gente espera, é o mínimo. É que cheguem lá e tenham vontade de ganhar. É o mínimo que se espera. E é isso. Sobre o jogo, basicamente foi isso. 2-0, sem muitos sustos, mas também fica a impressão que dava para ter feito muito mais. Mas, por ser o primeiro jogo dos titulares, eles estavam bem cansados, digamos assim. Deu para perceber, assim, uma certa preguiça que é o cansaço de forçar no primeiro jogo, assim, no primeiro tempo, e depois não ter mais muito gás, entende? Vamos ver o que acontece agora. Tentar ganhar o Grenal é muito importante. E depois, o Grenal ainda é o menor dos problemas do Inter. Ainda tem Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras na sequência. Agora no fim do mês e já no início de fevereiro. Vamos ver como é que vai ser a preparação do Internacional. É isso aí, gurizada. Falou!